Meu nome é Lucas, e foi numa noite chuvosa de terça-feira que uma chamada misteriosa rompeu o silêncio monótono da delegacia. O caso, inicialmente rotulado como simples, rapidamente se revelou uma trama intrincada, mergulhando-me num redemoinho de mistérios que desafiavam toda a lógica conhecida. A cena do crime, envolta em sombras, ocultava segredos mais obscuros do que minha mente racional poderia imaginar. Ao chegar ao local, a atmosfera pesada indicava que algo sinistro estava em curso. Gotas de chuva caíam como lágrimas do céu, ecoando a tristeza que pairava sobre aquela noite. A linha tênue entre a realidade e o sobrenatural tornava-se cada vez mais difusa, à medida que eu, o detetive encarregado, enfrentava um desafio que transcendia as fronteiras do compreensível. Cada pista desvendada conduzia-me por um labirinto de mistérios entrelaçados, como teias invisíveis tecidas por mãos ocultas. O que começara como uma investigação comum transformou-se numa jornada à margem do desconhecido. Nessa noite fatídica, as sombras do crime escondiam mais do que o olhar superficial poderia captar, desencadeando uma trama que iria, inevitavelmente, conduzir-me aos confins de um horror que desafiava a própria realidade. Naquela terça-feira chuvosa, a chamada misteriosa lançou-me numa busca que desafiaria minha compreensão da realidade. Ao chegar à cena do crime, o ambiente parecia sussurrar segredos que se misturavam ao som da chuva batendo nos telhados. Uma lâmina de frio cortava o ar, e eu sabia que aquela noite seria diferente. As sombras, espessas como um véu, ocultavam detalhes cruciais. O crime parecia mais do que uma ação humana, era como se forças invisíveis conspirassem no cenário sombrio. O medo do desconhecido crescia a cada passo, alimentado pela sensação de que algo inumano espreitava nas sombras. Cada pista encontrada revelava-se um portal para um labirinto de mistérios entrelaçados. Os corredores da investigação eram sombrios, com paredes que sussurravam e ecoavam passos inaudíveis. Símbolos estranhos adornavam o local, como marcas de uma presença sobrenatural que insinuava sua existência. À medida que adentrava esse labirinto, a noção de tempo desvanecia. Sombras dançavam nos cantos dos meus olhos, deixando-me perplexo diante da realidade distorcida que se desenhava. Cada esquina prometia uma descoberta sinistra, e a confiança na lógica comum se desfazia como pó nas mãos de um vento misterioso. A atmosfera pesada desafiava a lógica e atiçava os instintos mais primitivos do medo. Uma chama trêmula da razão lutava para manter-se acesa diante da escuridão crescente. Testemunhas, enredadas na teia de mistério, murmuravam sobre presenças invisíveis e sombras que se contorciam em formas impossíveis. À medida que a investigação progredia, minha própria mente tornava-se um campo de batalha entre a razão e a imensidão do desconhecido. A noite chuvosa tornará-se uma jornada angustiante, onde cada revelação gerava mais perguntas do que respostas, afastando-me cada vez mais da solidez do mundo conhecido. A linha tênue entre o real e o sobrenatural desaparecia, e a realidade distorcia-se diante dos meus olhos. Sombras ganhavam vida, contorcendo-se em formas grotescas que desafiavam a compreensão. A sensação de ser observado tornava-se inescapável, e o medo tornava-se palpável, como uma entidade que se alimentava da minha própria apreensão. A cena do crime, agora transformada em um palco para forças além da compreensão, parecia vibrar com uma energia sombria. A chuva persistente transformava-se em lágrimas de um universo que observava, indiferente, ao horror que se desenrolava. A jornada culminou num confronto com o inexplicável.
Sombras dançavam freneticamente, formando figuras que desafiavam a anatomia humana. Ruídos indistintos preenchiam o ar, ecoando como murmúrios de uma presença sobrenatural que se manifestava. Eu, agora imerso na escuridão, sentia o peso do desconhecido sobre meus ombros. A linha tênue da sanidade desmoronava, e o horror transformava-se em uma experiência visceral. As sombras, antes apenas testemunhas, tornavam-se participantes ativos de uma dança macabra que transcendia o entendimento humano. Ao encerrar este relato, deixo um alerta aos que ousarem penetrar nos recantos sombrios do inexplicável. A escuridão guarda segredos que resistem à lógica, desafiando a compreensão humana. A verdade, agora atingida pelas sombras do crime, permanece oculta, aguardando na penumbra para ser descoberta. Preparem-se, pois a noite chuvosa de terça-feira foi apenas o começo de uma jornada que mergulha nos abismos do terror mais profundo.